Ano de eleições, e aí nós temos vários questionamentos e queremos saber agora ao vivo do advogado Diogo Crozara, que está aqui conosco. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os telespectadores. São várias perguntas que nós temos aqui para esse ano. O pré-candidato, por exemplo, pode fazer doação de alimentos, cestas básicas para pessoas mais pobres atingidas, por exemplo, aí pela pandemia? Não pode não, Luciana. Não é o fato dele ser candidato que ele vai poder alterar uma regra. E não é a pandemia que vai alterar a regra eleitoral nesse caso. O poder público, ele pode até instituir esse tipo de programa, desde então que ele seja um agente político, mas tudo com acompanhamento do Ministério Público e devidamente justificado. Agora, o candidato, esse simplesmente, se ele não ocupa cargo público, ele não vai poder fazer esse tipo de doação. E aí, Luciana, a gente tem visto muito algumas doações bastante engraçadas, até de máscara com o nome de candidato. Isso é considerado brinde e pode representar uma infração à legislação eleitoral. Convenção, eleição sem convenção, não pode. Como que vai ficar? Porque a convenção ela aglomera. Vai ter convenção de que maneira? Pois é. Convenção é a próxima etapa já do calendário eleitoral, a partir do dia 31 de agosto, ou seja, daqui a poucos dias nós já teremos as convenções. Elas vão ser realizadas pelo novo calendário até o dia 16 de setembro. E nas convenções agora nós teremos duas possibilidades. Elas vão poder ser online, ou seja, de forma virtual, seja pelo Skype ou por qualquer outro aplicativo. E essa imagem depois vai para a Justiça Eleitoral, ou mesmo presencial, mas sem aglomeração, apenas com a reunião dos convencionais. Muitos municípios, e principalmente os menores, vão começar a ter que estudar essa possibilidade de realização da convenção virtual, o que não é fácil, não é uma situação simples para esses municípios. Eu chamo a atenção que é hora dos partidos já estarem preparados para esse tipo de situação, porque vai com certeza haver uma preocupação muito maior da Justiça Eleitoral com a seriedade e organização dessas convenções. Pois é, e falando em internet, o pré-candidato poderá, por exemplo, fazer impulsionamento nas redes sociais? Isso é uma alteração importante, que é uma matéria ainda um pouco controvertida, mas do período de pré-campanha, o TSE entendeu recentemente que é possível sim o candidato fazer esse impulsionamento, mas ele não pode ter um impulsionamento muito caro. O que o TSE falou que esse gasto é um gasto do chamado candidato médio, ou seja, qualquer um que poderia ser candidato poderia gastar, não pode ser uma quantia alta de dinheiro. Durante a campanha, ele vai ser liberado normalmente, desde que declarado e prestado conta. Nessa fase, o impulsionamento também passa a ser permitido, desde que não seja algo muito alto, ou seja, o dispêndio de recursos não seja muito grande. Tá certo. Olha, a eleição dia 15 de novembro, ela pode ser prorrogada até mesmo para o ano que vem. Existe uma corrente que diz que ela deve acontecer só ano que vem. O senhor acha que isso vai acontecer ou não? Primeiro turno, 15 de novembro. A PEC, quando foi aprovada, ela já trouxe, Lucélio, a possibilidade de prorrogação por parte do TSE até 27 de dezembro, ou seja, para o ano que vem, não há nenhuma possibilidade nesse momento de realização ela só no ano que vem, pela normatização que a gente tem. Nós sabemos que nós vamos ter bastante dificuldade nessa eleição, não vai ser um momento fácil, muita gente não vai votar, nós teremos uma abstenção alta, os candidatos vão ter aí dupla tarefa. Eles vão ter uma tarefa de levar o eleitor na urna e depois de conseguir o voto do eleitor. Mas antes disso, ele tem que tirar a possibilidade de abstenção, que existe, ela é alta nesse momento. Pois é. E aí, pois não, pode concluir. Nós vamos ter essa possibilidade, Luciana, de prorrogação pelo TSE se a curva pandêmica não diminuir em determinadas localidades, mas nada para o ano que vem. E aí, rapidamente, só para a gente encerrar, falando desse adiamento das eleições, isso pode beneficiar aquele candidato ficha suja? Não, ficha suja não vai alterar, porque a questão eleitoral, ela não vai alterar, a lei da ficha limpa, ela não foi alterada pela prorrogação das eleições. Essa prorrogação, ela vai permitir apenas que outros candidatos tenham maior poder de exposição. O que eu acho, Luciana, sinceramente, é que nós não teremos muita renovação nessa eleição, porque vai ser muito difícil o candidato chegar até o eleitor, ou seja, quem já é conhecido pode se beneficiar. Ok, nós conversamos com o advogado Diogo Crozara. Uma boa tarde, muito obrigada pelas explicações. Boa tarde a todos, é sempre um prazer falar com vocês.